Boa tarde, eu sou a Ludmila Pizarro, do Portal IG, e iniciamos agora mais uma live Brasil Econômico ao Vivo, que busca discutir os caminhos da economia e da política no Brasil, toda terça-feira, sempre às 5 horas da tarde. Nosso convidado de hoje é o político e economista, PhD pela Universidade de Chicago, Paulo Rabelo de Castro. E para entrevistá-lo, está aqui conosco o jornalista, colunista do Portal IG e fundador do Brasil Econômico, Ricardo Galuppo. A gente volta em 30 segundos. Paulo Rabelo de Castro foi professor titular da Fundação Getúlio Vargas, presidiu o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2016 e 2017, e, na sequência, foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o cargo que ele ocupou até abril de 2018, quando ele se afastou do Banco Estatal para ser pré-candidato à presidência da República pelo PSC e acabou como candidato a vice-presidente na chapa de Álvaro Dias, do Podemos. Atualmente, o Paulo Rabelo é filiado ao Partido Social Democrático, PSD. Agradeço a sua presença aqui com a gente hoje, Paulo, e agradeço por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu, Ludmila. Um abraço, Ricardo, e também mando o meu abraço a todos que nos estão acompanhando. No Brasil inteiro, creio, né? Isso. E no resto do mundo, um pedacinho. Alguns curiosos. Com certeza. Eu queria começar perguntando, professor, sobre essas duas instituições que o senhor presidiu, o IBGE e o BNDES, que elas são muito importantes, não só para a economia do Brasil, mas para a própria organização do nosso Estado, né, o planejamento do Brasil como nação. Só que elas hoje estão sendo muito criticadas, né, dentro aí de uma lógica até de politizar ciência, estatística, dados, fatos. Uhum. O senhor acha que a gente tem que valorizar novamente essas instituições, ou o senhor acredita que o tempo delas já passou, que é necessário pensar novos modelos? Como é que o senhor avalia essa questão? O mundo é novo, Ludmila, de forma que pensar novo em instituições tradicionais é uma obrigação de qualquer governante. E eu mesmo, quando cheguei ao IBGE, por exemplo, a primeira coisa que fiz foi embarcar, porque eles já estavam num processo de reestruturação completa, de pensar a instituição para o futuro, e eu dei a maior força para isso, e depois, inclusive, realizamos contra muitas adversidades o censo agropecuário, que estava mais de 5 anos atrasado, e isso me deu um orgulho muito grande poder participar desse time sensacional, que antes de mais nada, é um desconhecido do grande público, porque apesar dos principais jornais televisivos falarem IBGE todo dia, e felizmente porque produz-se muita estatística importantíssima através do IBGE, as reais características do trabalho do IBGE são muito pouco conhecidas por praticamente todos, inclusive usuários. E quanto ao BNDES, a injustiça ainda é maior ainda, porque, obviamente, foi objeto de uma injusta acusação de desvio de comportamento coletivo, o que é diferente de a gente verificar, e qualquer organização humana tem, falhas humanas aqui, ali, muito mais numa instituição bancária, não nos iludamos. Mas fraude coletiva, conspiração, quadrilismo, isso nunca houve no BNDES e acabou sendo provado. Eu até disse que o presidente, que era mais empenhado nessa acusação, ia ter que pedir desculpas. Não imaginei que fosse de joelhos, mas que as desculpas eram necessárias. Até agora estamos esperando isso, porque ficou mais do que comprovado que a instituição BNDES
tem sido, nos últimos quase 70 anos, importantíssima como atuação no desenvolvimento econômico nacional, desenvolvimento hoje que praticamente se extinguiu, eu acho que é um assunto, inclusive, dessa nossa conversa, o fim do crescimento econômico, mas não pela falta de atuação só do BNDES, que encolheu, a meu ver, erroneamente nos últimos anos. E dou logo um exemplo prático da hora da pandemia, que é a quase ausência dessa instituição importantíssima no apoio à pequena e média empresa, inclusive à microempresa. Nos primeiros dias que eu cheguei no BNDES, não tinha dado um mês, nós lançamos o chamado Canal do Desenvolvedor. Na realidade, devia ser o nome Canal do Microdesenvolvedor, abrindo um espaço junto com o sistema bancário para acolher aqueles pedidos de empréstimo daquele empresário que eu chamo de anônimo, porque ele está começando. E, no entanto, esse canal do desenvolvedor, que andou muito bem durante a nossa gestão, não se ouve falar mais dele. O cartão BNDES, que nós chegamos a modernizar e deixei com inteligência artificial para ser lançado como uma ferramenta de apoio direto aí não só ao micro, mas ao pequeno e até ao médio empresário, não se ouve falar dele. E a atuação do banco, infelizmente, foi muito aquém do desejado, passados 4 meses da pandemia. De forma que a instituição funcionaria, mas é preciso que pessoas acionem os botões certos. E esses são os governantes, os gestores. E os gestores, a meu ver, no Brasil hoje, eles estão, assim, correndo o risco também de ser um pouco injusto, mas eles estão basicamente perdidos. Professor, em seu livro, lançado em 2014, né, o Mito do Governo Grátis, né, o senhor fez uma comparação da situação fiscal brasileira com a de outros 13 países. Né, e concluiu que, de tanto destinar recursos para programas secundários, o Brasil acabou ficando sem dinheiro para aquilo que é essencial. Essa é, grosso modo, a conclusão do livro. Como é que o senhor analisa aquele cenário traçado em 2014, né, com a situação atual? O senhor acha que o quadro... Eu diria para você, Ricardo, que acompanhou, inclusive, em parte, a elaboração do livro, você até é culpado de um pedacinho dele, importante, que é o termo da URV fiscal, um sistema que gerou, inclusive, na reforma tributária, a nossa proposta, que está no livro, de um operador nacional de distribuição de arrecadação, que seria, inclusive, o eixo central de uma verdadeira reforma tributária. Não se ouve falar disso. Mas essa é outra história. A sua pergunta diz respeito ao ponto de virada que países, em determinadas situações, aproveitam na história coletiva de nações, ou deixam de aproveitar. Caso que deixam de aproveitar uma Argentina, uma Venezuela e outros países também aqui da região que não estão dando respostas adequadas. Por outro lado, há países que dão respostas adequadas em momentos ou pontos de virada, e isso é muito importante. O Brasil está, e nós identificamos em 2014, num ponto de virada. É o esgotamento de um ciclo que se deu desde a fase pós-guerra com Getúlio, e aí vamos falar, viu, Ludmila, exatamente de uma fase heróica de fundação do BNDE, sem S, em 1952, é uma fase de criação da Eletrobras, é uma fase também de criação pelo próprio Roberto Campos, diga-se de passagem, da Petrobras, depois da FINEP, enfim, de o BNH, de toda uma arquitetura que, embora construída por liberais, verdadeiros liberais, tinham compreensão das necessidades daquele momento de virada que era o pós-guerra. Óbvio que esse modelo, e você me perguntava se as instituições devem se atualizar, claro. O IBGE de hoje é o IBGE que vai usar registros administrativos, que vai usar largamente
meios digitais. Eu, por exemplo, cheguei e fizemos uma renovação do parque tecnológico integral do IBGE, sem o qual não se faria o censo agropecuário e não se fará ano que vem, ou não se faria o censo demográfico do Brasil. Nós precisamos de meios. E, portanto, esses grandes construtores do Brasil moderno, e eu diria, para não citar muitos, o maior deles, Juscelino Kubitschek de Oliveira, um homem extraordinário, também injustamente esquecido por uma espécie assim de país de pigmeus intelectuais que não são capazes de copiar grandes exemplos, foi capaz de colocar o país e depois, obviamente, os governos militares numa senda de desenvolvimento. Esse modelo, por vários motivos, importantes, inclusive, que se conheçam, eles são pouco conhecidos, se esgotou. E é por isso que o Brasil já capenga, Ricardo, há mais de 2 décadas. E melhorou um pouquinho na primeira fase do governo Lula, quer dizer, no Lula de 2000, principalmente no Lula 2, de 2007 a 2010, deixou um rescaldo positivo para a primeira fase do governo Dilma, mas não chegou a ser uma virada. E por quê? Porque a taxa de investimento nunca ressuscitou do nível medíocre em que ela estava. Melhorou um pouquinho, mas não significou, apesar do lançamento do PAC, não é? PAC 1, PAC 2, eles tinham uma noção de que era preciso investir, mas o conjunto dos investimentos nacionais, respondendo também a sua provocação, Ludmila, foi muito boa. O que é moderno? O que é moderno não era mais uma lista de obras só. E, portanto, é preciso aumentar o coeficiente de investimento misturado com alta tecnologia, com inovação, principalmente com educação e treinamento da mão de obra para haver uma resposta da produtividade. Nada disso foi aproveitado e o livro, O Mito do Governo Grátis, é um libelo contra essa mediocridade. Por quê? Porque tem uma explicação. Quem está nos ouvindo vai dizer assim, mas quem é culpado? É a direita, a esquerda, são os militares? São os acadêmicos, os economistas não dão as ideias boas? É principalmente a obesidade da máquina pública. São todos e não é ninguém. Todos nós que, de alguma forma, estamos pendurados na teta do Estado, é que provocamos também a necessidade de a gente fazer uma arrecadação tributária que é injusta com o setor produtivo. Ela é enorme, ela é desproporcionalmente grande, e por ser grande, aí os espertos têm que inventar uma série de categorias tributárias, ou seja, imposto disso, imposto daquilo. Por isso, muito me espanta o senhor Paulo Guedes, que tem carteirinha de liberal, só carteirinha, que eu acho que vai ser caçada. Ele foi ser calouro na Universidade de Chicago. Na Universidade de Chicago. Andei até dando umas dicas para ele, emprestando uns cadernos, mas aparentemente não sabe que a essência do processo liberal é a valorização do indivíduo, e no caso o indivíduo contribuinte, e portanto a simplificação da vida de todos, e não só de quem recolhe no simples. Que, aliás, o Brasil, Ricardo, é um país engraçadíssimo, né? Ele lança um tributo conjugado que é a confissão da complexidade do restante. Aí chama aquilo de simples. Pois é. Porque o resto é complicado demais. Então, quando um país atinge um momento em que ele lança um simples, a cada 2, 3 anos ele tem que lançar um refis, que é tentar fazer uma repescagem de todo mundo que, obviamente, não é que não tenha querido pagar, não conseguiu pagar. Não é? E agora vão lançar um outro refisão aí da pandemia. É óbvio que esse modelo já se esgotou, o momento da virada já inclusive, está passando da hora, e eu diria, e é isso que eu cobro dessa turma liberal, que é até que ponto eles vão desperdiçar essa virada que está na mão deles, que muitos atribuem à inércia do Congresso. Bobagem, o Congresso vota praticamente qualquer coisa que se apresente a ele, muito mais no momento de pandemia. Senão não teriam votado aquela reforma de Previdência, que é toda torta, por sinal. Não teriam votado, obviamente, outras
outras situações, como, por exemplo, o orçamento de guerra. Ou seja, o Congresso, mal que bem, funciona. O que não tem funcionado realmente é a ausência do planejamento do futuro, por assim dizer. E não, isso realmente é a grande falha. Ludmila. Diga. Então, dentro dessa discussão, como é que o senhor avalia a reforma tributária que foi apresentada pelo governo e também as demais propostas? Porque hoje a gente convive com 3 propostas de reforma tributária. Na sua avaliação, é possível fazer aí um encontro dessas 3 propostas? E onde que o senhor acha que está a força e o lado correto? Olha, esse tema é extremamente complexo, vou ter que atropelar um pouquinho para dizer, em primeiro lugar, esclarecendo que o governo federal, passados quase 2 anos de governo, se computarmos o período que o Bolsonaro já tinha ganho as eleições e a turma do Guedes já sabia que ia ter que governar, praticamente são 2 anos, porque ele tinha que já estar pensando num programa de governo e, portanto, uma reforma tributária antes. É estranhíssimo que ele diga que vai apresentar essa reforma fatiada, depois de muita insistência de deputados e senadores dizendo que ele não está publicando os capítulos do livro dele, já desconfiando que o livro não tem capítulo. Ele aí disse, não, são em 4 capítulos, eu vou tratar da parte do imposto de renda, fala genericamente tributar dividendos, seria um pequeno detalhe fala na desoneração da folha de pagamentos, e aí já enfia uma CPMF como parte da história. Esse assunto, por exemplo, nem é constitucional, não necessitaria de sede constitucional, porque a desoneração de folha de pagamentos pode ser feita, e nós podemos debater aqui, de forma muito mais fácil e tranquila com os mecanismos institucionais já existentes, e, portanto, ele não tem reforma tributária nenhuma na mão. Sejamos claros, sem espírito de crítica, sejamos apenas realistas. Este governo, até agora, está simplesmente tateando em cima de um assunto e entrando por um grande desvio que é nitidamente impopular. Nem entremos em detalhes técnicos, a CPMF é um imposto, é uma contribuição neutra ou não, se ela é melhor ou pior. Basta lembrar, Ludmila, que a maior parte dos países do dito mundo desenvolvido não usa esse tal de CPMF. Então, a gente devia ter um lema aqui no Brasil. O Brasil tem que aproveitar seu ponto de virada, e a primeira coisa que os governantes têm que fazer é assim, parar de inventar. Parar de inventar. Na pandemia, segue a OMS de um modo geral, com inteligência, faz testagem em massa, busca vacina, etc. Tal, usa máscara, lava a mão. Não inventa mais nada, entendeu? Na parte tributária, lá nos grandes países, o quê? Tributa-se a renda, vamos tributar a renda e, se possível, sem fazer exceções de pagamento, porque é um imposto progressivo. Tem-se um único tributo na circulação, que a gente normalmente atribui ao consumo final, não é? É um imposto sobre consumo, que nos outros países é o IVA, nos Estados Unidos é sales tax, o modelo é ligeiramente diferente, mas acaba dando no mesmo, porque ele é cumulativo. Sigamos o exemplo latino-americano, indiano, australiano, canadense e europeu, eu acho que já chega, já é mais do que meio mundo. E aliás, inclusive russo, IVA. Quer dar um nome diferente para o IVA, para ser... Tá bom, então é a última invenção, IVA, IBS. A reforma apresentada na Câmara, que é uma costela de Adão da que está no Senado, portanto, quando você fala tem 2 reformas, tem praticamente uma reforma só, sendo que a 45, que se apresenta, vamos dizer, politicamente superior a 110, ela, na realidade, é filha da 110, porque o ex-deputado agora, Luiz Carlos Raul, que é um especialista na matéria, é quem encaminhou esse processo. Inclusive, o Instituto Atlântico teve uma participação importante, lembrando a ele que nada dessa reforma funcionará se não houver uma Câmara de Compensação, que o Atlântico chama de
Operador Nacional de Distribuição de Arrecadação, que é uma tecnologia não só de arrecadar, como principalmente de distribuir essa arrecadação. E aí você vai perguntar, por que esse negócio de distribuir arrecadação é tão importante? E que aí é um pouquinho diferente da proposta que o Raul faz, junto com um parceirão dele, que é o Miguel Aburrab, que insiste, vamos dizer, no acompanhamento digital, que está correto, das transações bancárias para capturar isso, está correto. Só que eles não entram na etapa mais importante e, portanto, ele não dá a resposta da 110 para essa verdadeira Câmara, que é de compensação, é um operador nacional que, numa matriz, passa os tributos e os distribui ao final do dia. Estou falando do IVA, que vai conter o ICMS de todos os estados, vai conter o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de 5.570 municípios, eventualmente vai conter também os tributos federais, que são o IPI, que o Guedes quer deixar à parte, porque só isso é de um anacronismo, diga-se de passagem, horrível. Ele manter esse IPI como um imposto seletivo, diga-se de passagem, mais um imposto arbitrário, e mais os dois que não podemos chamar de imposto, a gente chama erroneamente, mas são contribuições, porque não são repartidas nem compartilhadas com estados e municípios, porque financiam a Previdência, uma parte vai para o seguro-desemprego e para o BNDES, que é o PIS-PASEP de um lado, e a COFINS, que é o financiamento da Previdência brasileira. Esses 5 tributos, só para completar, Ricardo, se você não tiver um operador nacional, é uma tecnologia que redistribui, imagina, em princípio é uma matrizona, né? Tem que ter 27 estados, incluindo o Distrito Federal, tem que ter a União, que recebe a parte dela, os 5.570 municípios, com uma condicionante. Tem que ser neutro, ninguém pode ganhar nem perder de modo relevante, tem que se fazer simulações até o novo sistema dar como resultado praticamente a mesma coisa que dava antes. E aí é que entra o Ricardo Galupo nessa história, que é quando, em 2011, não foi, Ricardo? Ou 12, 11 ou 12. Por aí, quase há uma década, nós apresentamos essa ideia, e ele disse, mas isso é o RV fiscal. Ou seja, é uma ideia que lembra o plano real, seria um plano real dos impostos em que ninguém sai perdendo. Mas para ninguém sair perdendo, Ludmila, São Paulo não sai perdendo. Então, ninguém pode sair ganhando em cima das costas dos outros. Quem ganha? Todo mundo ganha. Como? O contribuinte ganha por uma hipersimplificação do sistema. Os estados e os municípios, segundo o Instituto Atlântico, ganharão enormemente, porque às 5h30 da tarde, todos os dias, o governador, o prefeito, a governadora, a prefeita, não tem mais que ficar esperando o FPE, o FPM, a distribuição da cota-parte do ICMS, que muitas vezes é retida como apropriação indébita por estados em apuros. Todos esses fundos fazem parte do ONDA, como um grande liquidificador, mas que ele microprocessa as partes e cada componente recebe a cota-parte do antes. Então, Zona Franca de Manaus, está resolvido. A gente já sabe que Zona Franca ganhava, não posso tirar, mas também não posso beneficiar a Zona Franca. Eu arrecado conforme as novas regras, mas eu vou redistribuindo conforme as regras antigas. Mas então não muda nada, muda. Conforme as regras antigas, até o limite da arrecadação de 2 trilhões e tal, que é a arrecadação atual do Brasil. Tudo que vai acontecendo daqui para frente não precisa, entra na cota nova. Portanto, o novo vai se mesclando com o antigo sem ninguém nem perceber, com um detalhe, diferentemente da proposta da PEC 45, nós não vamos ficar convivendo com os dois sistemas, ou seja, todos os tributos antigos, por 10 anos, e mais o IBS e mais o seletivo. Aliás, diga-se de passagem, esse é o segredo de polichinelo mais engraçado. Se vocês aí no IG fizerem um dia experimentem dizer, olha,
Na realidade, a PEC da Câmara é a seguinte: durante 10 anos, os tributos que já existiam vão continuar iguais, só vão diminuindo um pouquinho na alíquota, e vão aparecer mais 2. Avisa ao seu contador que tudo o que estava vai continuar, todos os livros fiscais do IPI, do ICMS com os 27 estados, todo o pandemônio, durante mais 10 anos, não é 10 meses, que seria tolerável uma transição. Não precisa, mas 10 meses. Não, 10 anos. E vai ter mais os 2 antigos, os 2 novos. 2 novos. Isso é uma maluquice, e isto é o fim da tecnocracia de manicômio. É claro que o sistema novo do Onda tem que ser, e poderia já ser, se o Paulo Guedes já tivesse, desde o ano passado, mandado rodar as matrizes que nós rodamos com toda a dificuldade no Atlântico, veria que esse Onda pode ser implementado, que ele é relativamente fácil, o IBGE pode, inclusive, ser o gestor disso. Aliás, todos os dados, olha a modernização, todos os dados do pulso econômico do Brasil vão estar diariamente prontos às 5h30 da tarde. Assim como a gente dá essa notícia, infelizmente, catastrófica das mortes diariamente, a gente poderia, lá no Brasil, que funciona, dar, olha, esse ano nós movimentamos, no dia de hoje foram movimentados X bilhões, centenas de bilhões em vendas, assim, assado. A agricultura tanto, a indústria tanto, por estado, por município, tudo isso dentro do Onda, através de um sistema administrado pelo IBGE. É fantástico, né? Mas o futuro existe, o futuro é possível, só que essa turma ela não consegue dar o passo definitivo. Né? Uhum. Um dos pontos aí que é muito interessante a gente discutir nesse momento, né, que o Brasil precisa crescer, independente da coisa, dado que o Brasil precisa crescer, é que a indústria brasileira, nas últimas décadas, foi muito mal defendida. Né? Ela, pelo contrário, foram criadas condições contrárias a uma produção industrial saudável e crescente. Uhum. O que o senhor acha que pode ser feito, ou que deve ser feito, para estimular esse que já foi um dos principais motores da economia brasileira? Ainda é possível salvá-lo, ou o Brasil... Ou já não tem mais jeito? O Brasil já perdeu definitivamente o lugar na janelinha desse ônibus? Olha, está na 1ª hora. A indústria, que sempre o sistema de desenvolvimento criado antes dos militares, como eu brevemente descrevi, e depois cada vez mais alimentado e fomentado durante a etapa militar e pós-militar ainda, porque aí é o legado do João Paulo Reis Veloso, né, e mais alguns importantes artífices desse crescimento, que morreu ali entre o fim dos anos 70 e os anos 80, Ricardo, fez com que a indústria virasse uma espécie assim de recolhedor geral de tributos. É através do sistema tributário, inclusive com esse fatídico mecanismo de substituição tributária, onde você já supõe, o tributador já supõe o que vai acontecer na cadeia produtiva e de vendas até o final, a venda final, não aguarda e já vai taxando. É a tal substituição tributária das etapas futuras. Isso tudo não existe, por exemplo, na agricultura. Só existe muito indiretamente nos insumos agrícolas. Por que eu estou citando, de repente, a agricultura? Porque a agricultura, que até os anos 70 era um patinho feio, fez um esforço político do qual, posso dizer, muito me honra, participei. Em 1979, eu coordenei, junto com a Rural Brasileira, um grande lançamento de uma ideia de agricultura nova, Ludmila, chamada Agricultura Agenda para o Amanhã. Foi entre os dias 16 e 18 de janeiro, me lembro, minha filha mais nova nasceu no dia 18, eu tive que sair um dia antes de Brasília, na época que passavam 3 dias fazendo seminário.
E aquilo marcou. Carlos Richibiter, Ricardo, era o nome. Estou tirando lá do fundo do baú. Era o novo ministro da Fazenda, se eu não me engano, do então novo presidente João Figueiredo. O ministro do Planejamento ia ser e foi. Delfim foi para a agricultura, ia brincar que ele não entendia de agricultura, bobagem. E acabou derrubando um pouquinho o Simonsen, que era o ministro do Planejamento. Era o ministro do Planejamento, é verdade. Um pouquinho. Mas a partir daí, por que eu estou citando isso? Um pouco para mostrar que crescimento não é uma coisa que o Guedes ou quem quer que diz, agora vamos crescer. Não vai crescer coisa nenhuma. No ano que vem já vamos recuperar. Conversa de ministro. Nós estamos estruturalmente atrelados a uma falta de crescimento absurda. O Brasil está empobrecendo, Ludmila. A pandemia apenas empurrou, aliás, para a visibilização geral, esse empobrecimento e a fila de 60 e poucos milhões agora de recebedores de mesada da Caixa Econômica Federal, entendeu? Aliás, foi o único programa que funcionou e rodou direitinho, faço a ressalva, importantíssimo que tivesse havido essa irrigação, mas é a foto da miserabilização do país. E onde está essa origem? Na indústria, Ricardo, Mas o que pode e deve ser feito para salvar? Bom, eu estou voltando para ancorar que não por acaso o moedor de carne, que foi esse processo de tirar recursos do país produtivo, passou não pela agricultura, que foi liberada disso, passou pela indústria. A indústria foi moída junto com o contribuinte. Você entendeu? Apesar de todo mundo dizer, não, imposto a gente repassa em condições normais de mercado. Quem diz isso leva quase zero na minha prova de economia. Assim que o mercado está mais frouxo, que a demanda, Ludmila, não está muito forte, como nesse momento, quem entuba o tributo é o empresário. Ele até nem verifica. Ele só vai saber no final do período, quando o contador disse, doutor, teve lucro não, teve prejuízo. E aí o que acontece? A miserabilização do Brasil, que como nós dissemos no início da nossa conversa, é a falta de investimento. Onde é que está a falta de investimento? Não sobrando lucro na mão, principalmente do industrial, não há lucros retidos, esse dinheiro foi todo via tributo para sustentar os privilegiados, que agora, recentemente, o STJ, por 7-4, ainda diz que os salários são irredutíveis, como se eles vivessem num país que fosse completamente alheio a essa miserabilização. Ninguém fala, salvo, aliás, honrosa exceção, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está sempre lembrando, aliás, não sei que ele deve ter tomado um chá de pirlim-pim-pim, porque ele está lembrando daquilo que é importante, revisar as despesas públicas como um todo, entendeu? Para começar a acomodar a reforma tributária, sem a qual você faz a reforma, mas é enxugar gelo, porque a despesa pública é um outro capítulo fundamental. Não é para cortar educação, saúde, mas é para cortar uma montanha de privilégios, de situações, que não adianta o Guedes ficar falando como se ele fosse oposição a ele mesmo. O que ele, como dono da cadeira, tem que fazer é agir. Não tem que falar, ele tem que agir. E ele não saiu ainda do palanquinho, do pódio de palestrante lá do Brasil Econômico. Entendeu? De algum seminário lá da XP, ou do BTG, ou dessa turma que gosta de contratar ministro para alegrar a festa dos investidores, enquanto o Brasil produtivo está penando. Agora, a agricultura brasileira, eu chamo essa atenção, ela não paga o juro do Brasil, ela não paga o imposto do Brasil, ela não paga a previdência do comum do Brasil, que toda a indústria paga, e além do mais, ela teve uma pesquisa chamada Embrapa, e ela tem um talento empreendedor, realmente, vamos botar também, da turma que está aí plantando e cultivando e tratando os animais,
E ela ainda tem Papai do Céu com uma fotossíntese maravilhosa, só faltou para eu dizer uma logística aí que isso ela não tem, porque senão não teria e era para ninguém. Mas dizer que é só o talento e a fotossíntese, porque a agricultura é porque não sei o quê, quem sabe é professor da matéria, modéstia à parte como eu disse, olha, coloca aí o fator invisível, que é vocês estão trabalhando numa plataforma do Brasil que deveria ser para todos, que é só para vocês. Graças a Deus, porque pelo menos alguém paga a conta. Não estou reclamando, mas é uma pista que algum segmento já deu a virada, ou grande parte da virada. E como é que ele deu essa virada? Copia, simplifica os tributos. Não é? Professor, estamos com alguns comentários da nossa audiência que eu queria colocar aqui na nossa tela, claro, para que o senhor comente. Olha só, o Vinícius de Moraes disse, o projeto de reforma tributária que está na Câmara, que cria o IBS, é melhor do que o imposto de transação eletrônica. Eu queria que o senhor comentasse, e essa pergunta também, o senhor é a favor da taxação das grandes fortunas? Perfeito. Duas perguntas importantes. Primeiro, para dizer, o Brasil da virada, esse Brasil que eu ainda sonho, quem sabe, para a geração seguinte, que fico bravo, porque vocês notem que fico bravo, porque é um negócio que é uma oportunidade que está passando, não pode ser o Vinícius Moraes, que eu acho que foi você que fez essa pergunta, tem o mesmo nome do grande poeta brasileiro, não é? Você tem que, como Vinícius de Moraes, ambicionar o melhor, a melhor frase, né? A melhor rima. Por isso é que é Vinícius de Moraes. E não dizer que, olha, o IBS só é melhor do que o outro que é pior ainda. Esse é um raciocínio reducionista. Eu quero a melhor reforma tributária possível, Ludmila, não é? E, portanto, a reforma que está contida na atual PEC 45 é uma droga, porque ela, como eu disse, ela demora tempo demais. Você não pode fazer nada em 10 anos no Brasil que antes do meio do caminho, tal como a PEC do teto gasto, vão querer mudar e vão piorar. Ou seja, você tem que pular na piscina com a coisa pronta. E é por isso que agora de reforma fatiada também é uma bobagem. Tem que dizer qual é a reforma completa, quais são as contas dessa reforma, como é que vai neutralizar as diferenças entre ganhadores e perdedores, e fazer, marcar data e fazer. E o Congresso vai aprovar. E isso não tem que conter transação. A transação eletrônica é o onda. Com isso eu quero dizer para vocês, mas esse cara está dizendo esse negócio de onda, etc. Isso não está em lugar nenhum do mundo. É só o Guedes para pegar o avião, marca com o secretário da Receita Federal, manda alguém lá, entendeu? Em Moscou. Em Moscou, há 2 anos eles já estão com um sistema que captura até o gasto do cafezinho. Num hotel de um não residente, imagina, Lúcio, não precisa ser nem nesse grau de detalhe. Mas isso não significa que essa captura de transações, de pagamentos completa, vai onerar a movimentação financeira, o nosso cheque, a nossa movimentação bancária. Isso é um outro assunto. E, infelizmente, o ministro está vendendo gato por lebre. Ele trocou a CPMF de nome, diz que é uma transação eletrônica, e o Vinícius Moraes está realmente reclamando corretamente, dizendo, não, peraí, esse negócio aí de transação eletrônica eu não gosto. Eu prefiro uma outra coisa menos ruim. Não, Vinícius, vamos pedir o que é o bom. Um sistema neutro, que seja progressivo, que vá diminuindo a carga sobre o consumo, fazendo quem mais tem pagar de acordo com a capacidade contributiva. E aí vem a segunda pergunta, que grande fortuna? Como é que eu vou taxar a grande fortuna mesmo, que não é nem minha, nem do Ricardo Galupo? Ela, para começar, está numa PJ. Então, eu preciso explicar para o Brasil que sempre pegar algum rico, esses ricos não são alcançáveis. Eu não vou citar o nome aí de vários que a gente conhece, né, Ludmila? Mas nenhum deles mora no Brasil. Para começar, você acha que algum rico, eu não sei quem é que perguntou, ainda está... Hein? Foi o Marcos que perguntou.
O Marcos, se eu e você e o Ricardo Galuf fôssemos um pouco mais ricos, a gente ia passar 180 dias em algum lugar na Europa ou nos Estados Unidos e 179 dias. Dividir o ano para a gente. Isso é um problema, porque a gente tem que escolher as estações mais adequadas para ficar lá fora e depois para ficar aqui dentro. Então, esquece. Não é taxando a grande... botando esse indivíduo inalcançável para, pelo menos, pagar alguma coisa. Então, vamos ser criteriosos e realistas. Se, na realidade, o imposto de renda, que hoje é basicamente um imposto sobre salário, sobre rendas capturáveis, ele for um imposto realmente sobre rendas em geral, principalmente rendas do capital, progressivo, modestamente progressivo, nós já vamos ter um salto na minha conta, de pelo menos 150 bilhões. O Brasil, Ludmila, se fizer a coisa certa, dentro de 3, 4 anos, tem um problema de superávit, ao invés de ter esse mega déficit. Mas, para isso, é preciso ter coragem e discernimento. Também não adianta a coragem do prende e arrebenta, não é? E discernimento. Não é? E a proposta do Instituto Atlântico, ela está pronta para alguém chamar e dizer como é que faz. E que vai taxar as fortunas, sim, adequadamente, naqueles capítulos, quer dizer, mas não taxa indo buscar a grande fortuna. Você não precisa de um tributo diferente da tributação da renda para isto, porque isto é tão arbitrário quanto você ficar discriminando. É uma espécie de antirracismo racista. Percebes? Ricardo, você quer perguntar? Não, essa questão aí, a gente já está caminhando para o final, a gente tem poucos minutos, né? E eu falo demais, peço desculpas a todos já por não, é porque fica pelo entusiasmo. Não, mas é muito bom e é importante esse entusiasmo, Paulo. Mas assim, tem alguns aspectos que eu não gostaria de terminar sem colocar em discussão. Um deles é a questão do programa de concessões do governo federal, que não anda, né? É possível colocar ele para andar mais depressa, e se é possível, porque ele não tem avançado até aqui. O que emperra o programa de concessão é que muitos apontam como a origem de um dinheiro de recurso para investimento que o Estado já não tem. Olha, são vários os motivos, mas se eu te dissesse que o mais prosaico talvez seja o mais importante, que é a completa desorganização do dia a dia de um grupo no governo. Eu vi de perto. A gente chega com uma malinha de conhecimentos, Ludmila, deixa eu te dizer, 40% você deixa no aeroporto de Brasília, você esquece. Depois você toma aquela água de Brasília, que também é uma sequidão danada, você perde mais uns 10%. Você fica trabalhando com 30% do que você lembrava, de que você veio fazer lá. E aquilo é um moedor de carne. Então, vamos absolver o Guedes e a equipe dele. Eles não estão sabendo nem mais por que eles estão lá. Parece brincadeira o que eu estou dizendo, mas não pergunta sério assim, porque eu não vou conseguir responder. Entendeu? Porque aquilo é uma confusão geral. O dia termina antes de começar. Então, a concessão, me desculpe, a concessão, ela é um capítulo que exige uma programação. O governo Michel Temer tinha lá o PPI, estava funcionando razoavelmente bem. Eu acho que está faltando uma coordenação debaixo ou do Braga Neto ou do Tarcísio, entende? Mas também não é só isso. Eu gostaria de ter mais tempo para desenvolver o conceito, nessa virada que está precisando o Brasil, da reforma financeira, que nunca tivemos e ninguém fala dela. Fala da tributária, mas o que já perdemos, Ludmila, de trilhão, pagando excesso de juros, e está no livro O Mito do Governo Grátis, é um absurdo completo. Agora a taxa básica caiu, mas essa irrigação financeira está longe de ter chegado para as empresas que precisam. E a outra reforma,
só para nomear e dizer, não, no programa foi falado, reforma financeira, não é? Porque nós precisamos de competição bancária real, juro normal para todos, e reforma patrimonial. A essa você vai gostar mais, Ludmila. Você é rica e não sabe. Porque antes de você privatizar ou conceder para A, para B, você é a grande credora do Estado. Você que é a credora do INSS, que se vê como uma mera serva da Glepa, que tem que estar contribuindo, e o teu patrão quer ficar desonerado da folha de pagamento, uma discussão prosaica. Você, na realidade, é dona de um fundo. E esse fundo, por não ter fundos, desde o Juscelino tem um grande discurso que vou colocar as estatais debaixo do fundo da Previdência. E não é porque eu sou a favor do trabalhador, eu quero ganhar a reeleição, que nem tinha reeleição. É porque este trabalhador que veio aqui construir Brasília, parece só uma populista, mas era um sujeito que tinha verdadeira sensibilidade. Quem é o dono do Brasil? Não é meia dúzia só de empresários. Nem muito menos os bacanas que ficam lá arrotando de Brasília as suas ordens, seus éditos. Agora a gente vai sair daqui e vai ver o jornal, só se fala de setor judiciário e o que é que o ministro X do STF falou e o que o outro disse, quem mandou prender, o outro que mandou soltar. É um país que não produz mais, só produz papel de Ministério Público e setor judiciário. E não pode dar certo um negócio desse. Aí tu me vem me perguntar de concessão, Ricardo. Estamos puros longe disso. O Brasil, inclusive, da Lava Jato, e eu, como presidente do BNDES, alertei. Estão matando as empresas junto com os empresários que fizeram mal feito. A gente tinha que separar isso. Parece que eles estão começando a pensar, mas anos depois. E isso passado já se desorganizou uma boa parte do nosso setor produtivo. E, portanto, se desorganizou o INSS, você não tem a sua cota do fundo. Quanto que você tem de Petrobras, Ludmila? Ou de Eletrobras? Você sabe que essas empresas são suas? Claro. Ou são suas como cotas parte dessas empresas, porque você é credora do seu INSS futuro. Portanto, isso já devia estar acontecendo. Agora eu quero te dar uma boa notícia que o Guedes não sabe. E ninguém sabia, quase ninguém sabe em Brasília. Ele não precisa de PEC nenhuma para fazer isso. O fundo do regime geral do INSS está lá montado. Ele não precisava de ter aprovado nada, que acabaram tirando a capitalização. Isso nós não queremos. Não era para ninguém querer. Isso já está comandado pelo artigo 250 da Constituição, já está regulamentado pelo artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e em 2014 foi constituído o Fundo do Regime Geral do INSS. O Guedes, na hora que ele quiser, ele faz a revolução patrimonial, que ele tanto diz, 1 trilhão de imóveis, na caneta dele. Vamos lá, Paulo. Ânimo, rapaz. Vocês estão ouvindo aí no IG a conversa nossa aqui com a Ludmila? Estou te fazendo um répito. Usa essa tua caneta, o restinho da tinta aí da caneta, e faça a revolução patrimonial, que aí o Campos, nosso querido preceptor e mestre, ele vai dizer assim, não, entre os dois Paulos, esse Guedes ainda é mais peitudo que o outro. Professor Paulo, queria agradecer muito a sua presença nessa nossa live. Foi um prazer conversar com o senhor, conhecer essas ideias assim tão importantes para o Brasil, e eu espero que a gente consiga nos encontrar novamente, que o senhor traga aí mais essa vontade toda, né? Esse ânimo e esse conhecimento para o nosso... Vamos repetir esse encontro daqui a mais ou menos um mês para... Isso aí você tem que perguntar para os seus diretores se você vai ter essa autorização ou não. Este é um país assim. Agora, falando sério, é claro que os seus diretores são os liberais, são os democratas, você, a Ludmila, tem muito crédito. Mas o que eu quero dizer é que num país como o nosso, eu sou um personagem perigoso, porque eu sou um personagem que quero fazer o país crescer 5%. Sei que o país é rico, sei como fazer, e vários outros que me acompanham fariam isso acontecer em menos de 4 anos. Isso desarruma, Ludmila, a mordomia extrativista de muita gente que ceva o sangue do povo brasileiro no modelo antigo.
E por isso é que daí o meu rompante, que é um rompante mesmo, e aparece a turma que chama-se de liberal e não consegue romper essa parede, então é preciso fazer mais força. Mas o prêmio está ali na frente. Nós somos um país maravilhoso e só não vê quem não quer. E nós precisamos acertar mais politicamente. Tem a reforma política também. Eu queria, você até agradeço, hein? Você me chamou político e economista. Olha, eu ainda não perdi 2 eleições. Dizem que o sujeito só vira político quando ele perde 2 eleições. Eu só consegui perder e mesmo assim escanteio, né? Então, por enquanto, eu sou só um pobre economista, saudoso do Brasil que conseguia crescer e distribuir sem ser por favor, sem ser na fila da Caixa Econômica. Né? Tá, tomara que o Brasil produtivo volte a apresentar-se. Com certeza. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço. Até. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela nossa audiência. E até a próxima terça-feira, quando a gente volta aqui com mais um Brasil Econômico ao vivo. Um grande abraço.